tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 6 de fevereiro de 2016. É um sábado, o verbete de número 3655. Ele tem 5 páginas, 44 logias e 11 máximos. O tema, coesão grupal maxi-proexológica. E foi elaborado segundo a especialidade maxi-proexologia. Quem redigiu o verbete é o veteraníssimo Ricardo Rezende. Ricardo Rezende, ele é graduado em Biblioteconomia, brasileiro, natural de Uberaba, Minas Gerais, voluntário da Conscienciologia desde 1999, docente em Conscienciologia desde 2006 e tenepsista desde 2014. A coesão grupal maxi-proexológica é a união, associação e integração entre as consciências intermissivistas afins, homens ou mulheres, mantida através da afetividade sadia, interassistencialidade tarística e participação ativa em trabalhos de equipe, objetivando a consecução da proexis conjunta. Na pensenologia, nós vamos destacar o holopensene da intercooperatividade evolutiva, a coesão grupal da maxi-pensenização, o holopensene institucional consenso-cêntrico, os reciclopensenes, a reciclopensenidade, a lúcidopensenidade, a prioropensenidade, a evolúciopensenidade. Na fatologia, o grau elevado de afinidade ou empatia entre os componentes do grupo, o desenvolvimento de equipes evolutivas com harmonia e eficiência, a concórdia da grupalidade consciencial, o bem-estar e a coesão afetiva do grupo, a ausência de afinização ao grupo karma, já entramos no contrário, as omissões deficitárias na consecução da proexis grupal, a coesão excessiva, pressionando a adesão à crítica às decisões grupais, o consenso, a continuidade das ações cosmoéticas grupais por múltiplas vidas intrafísicas, a maior eficiência e produtividade evolutiva do grupo, a ampliação gradual e progressiva do esforço lúcido cooperativo, a vivência da homeostase grupal, a grupalidade assistencial maxi-proexológica. Na parafatologia, o desenvolvimento do estado vibracional profilático favorecendo o emprego máximo das potencialidades e recursos grupais. O mega trabalho grupal da reurbanização extrafísica, a integração cosmoética entre consciexes e consciens, visando a materialização de mega empreendimentos evolutivos. Na argumentologia, nós destacamos os parágrafos categorias, que sob a ótica da coerenciologia, o verbetógrafo enumera 10 exemplos de categorias ou tipos de coesões. E é muito interessante de ver. O outro parágrafo que a gente chama atenção é o mega empreendimento, que do ponto de vista da maxi-proexologia, ele também dá, a título de exemplo, né, 4 exemplos de mega empreendimentos conscienciológicos realizados e em consolidação, ano base 2015, frutos da coesão grupal maxi-proexológica. Na remissiologia, nós destacamos aglutinação interconsciencial, autodesempenho coeso, coedes, consciência de equipe, somatório de esforços, subsunção proexológica. A vivência teática da coesão grupal maxi-proexológica é execuível quando as consciências intermissivistas alcançam maior nível de autocoesão evolutiva e senso de grupalidade cosmoética. Como vive você no universo da coesão grupal maxi-proexológica? Está satisfeito com o nível de entrosamento e engajamento proexológico pessoal com o grupo evolutivo? Na bibliografia específica, o autor contribui com 5 fontes de referência. Agora nós vamos ler a mega-análise elaborada pela equipe de mega-análise da Enciclosapiens, que é constituída por Ana Maria Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. União, empatia, afinidade, harmonia,
motivação, associação, integração, grupalidade, continuismo, produtividade, interconfiança, parasociofilia, sinergismologia, intercooperação, comprometimento, intercooperatividade, macroconsciencialidade, grupo-karmologia, maxiproexologia e conviviologia. Ricardo, a pergunta que a gente sempre faz no início, você como veteraníssimo, você já deve saber, e já deve ter se preparado, né, para responder. A gente sempre pergunta assim, qual foi o motivo pelo qual, né, o verbetógrafo escolheu desenvolver esse título de verbete, e eu, pessoalmente, sempre peço para, se você puder falar, né, quais foram os bastidores, assim, se aconteceram dados novos, ou mesmo intrafísico ou extrafísico, né, parafenômeno, o que aconteceu, se você puder falar. Bom, boa tarde. Para fazer essa escolha desse título, foi a partir de uma vivência que eu tive numa das dinâmicas parapsíquicas, que a Consex se manifestou através da psicofonia, no EPICOM, e na conversa que foi falada, ela citou a palavra coesão. E eu, no meu histórico de Consciologia, no voluntariado, eu sempre dei muito valor à questão da grupalidade, a minha vontade de fazer parte de grupos, me integrar, participar, colaborar, e até de entender mais como é a dinâmica de funcionamento de grupos. E aí, quando ele citou essa palavra coesão, eu falei assim, não, agora está na hora de eu querer falar sobre isso. Aí eu pensei, trabalhando na ideia, eu pensei, o que é coesão hoje, na atualidade, para mim? Porque no passado, se eu vou ver a ideia de coesão, a coesão que eu te dava valor, no meu caso, com base em alguns indícios de retrovidas pessoais, era a coesão militar. Então, assim, era aquela união, aquela marcha conjunta visando combater o inimigo. E o sucesso, o êxito, então, daquela condição de todo mundo ter a lealdade, a honestidade, a união dos esforços para conseguir ter sucesso contra o outro. Então, essa coesão eu já conhecia. Eu pensei, então, o que é a coesão prioritária hoje, né? É essa coesão grupal maxiproexológica. Então, eu pensei, vamos atualizar esse conceito, principalmente começando pela essa atualização para mim mesmo, né? E também trabalhar com essa ideia que eu vejo, assim, que não só nessa dinâmica, mas em outras oportunidades, outros momentos, eu vi que é muito citada essa carência de coesão dentro do trabalho da Consciologia. Não foi a primeira vez que eu vi uma Consex falar sobre esse assunto. E também, dentro das consciências também, nós também já, hora ou outra, debatemos sobre essa necessidade. Então, partiu disso. E quando eu fui começar, então, a fazer o verbete, eu vejo que, além de uma progressão natural, quando cada verbete que você faz, você vai melhorando a sua capacidade de fazer o verbete, o nível de aproveitamento que a gente estava falando agora de todas as divisões, sessões, como é que eu aproveito cada item, eu vi, assim, que esse foi um dos verbetes, assim, que eu senti que o campo foi diferente, assim, é como se estivesse unindo um histórico meu em relação ao assunto, porque eu já estive em papéis de liderança estratégica em questão do militarismo, e ao mesmo tempo hoje eu estou tentando desenvolver minha liderança mais cosmoética, com um foco mais evolutivo, né? E aí juntou essa questão de alinhamento com o meu histórico com o assunto, como também eu percebo que o evoluciólogo é a pessoa mais interessada que isso aqui se desenvolva, com a coesão grupal maxiproexológica. Então, nessa hora eu vejo que o campo muda, porque ao mesmo tempo tem essa ligação com o meu passado e o presente, mas também consciências que estão envolvidas nesse tipo de ideia, que querem ajudar nisso aqui, a melhorar no grupo, né? Do meu ponto de vista, sim, da avaliação da escrita do verbete, né, porque tem coesão e coerência textual, né, que é a textualidade do verbete. Você foi teático, porque eu percebi que esse verbete seu aqui, ele, do ponto de vista técnico da escrita, ele está bem dentro, fazendo os entrelinhamentos, não está saindo do eito da estrada, ou seja, não está saindo do veio do verbete, está muito bem escrito do ponto de vista técnico também, além de conteúdo, né? De parabéns. Obrigado. Vamos, então, fazer as primeiras perguntas dos teletertulianos. Ao verbetógrafo, professor Ricardo, Fatologia, página 6, final da terceira linha. Quais os métodos que são utilizados na CCCI
para a minimização dos antagonismos, antipodias e divergências inconvenientes e cismáticas nas vivências grupais. Como evitar que se formem as panelinhas que cedo ou tarde surgem em qualquer grupo com muitas pessoas envolvidas? Em questão da CCI, eu acho que algumas questões, assim, vamos dizer, o código grupal, o código cosmético grupal, tem alguns itens que eu acho que o grupo já está assim, tentando aprender a praticar, por exemplo, binômio, admiração e discordância. Então, tem alguns itens que a gente pode elencar assim, que o grupo já tem noção e já está tentando aplicar. Mas, assim, eu acho que vale a pena mais eu colocar assim, dentro da minha situação, da minha casuística, que eu vejo que pode ajudar, né? Então, a pergunta dela, só para me lembrar aqui, a primeira item da pergunta é quais métodos? Quais os métodos que são utilizados na CCCI para a minimização dos antagonismos, antipodias e divergências inconvenientes e cismáticas nas vivências grupais? Beleza. Então, vou começar falando mais do aspecto pessoal do que eu vivenciei, que vem ajudando a minimizar isso. Então, assim, nesse tempo de voluntariado que eu estou na Consciologia, é natural que você vai melhorando a sua manifestação, você vai, por exemplo, você pode chegar na Consciologia mais acanhado, mais tímido, e você tem dificuldade de interagir, e dessa dificuldade de interagir, muitas vezes você também tem preconcepções, facilidade de estigmatizar os outros, então você vai que aquela relação com você mesmo em relação e com o outro também não funciona muito bem. Você vai vendo que tem que melhorar. Então, com o tempo, você vai melhorando esse nível de lucidez, aplicando condutas cosmoéticas evolutivas no sentido assim, não, vou trabalhar mais com energia, vou trabalhar mais com escrita, quer dizer, todo tipo de trabalho que você pode fazer para se desenvolver e melhorar a sua manifestação, você vai vendo que com isso, a sua relação consigo mesmo vai melhorando e a sua relação com os outros. Então, assim, hoje eu percebo que antes de você tomar um partido, ter um comportamento perante o grupo, primeiro avaliar como é que eu estou a relação comigo mesmo. Porque o conflito com o outro começa com um conflito pessoal. Então, assim, se você não está bem consigo mesmo, está precisando superar, fazer reciclagens, e para que você melhore sua forma de pensar em relação a si e pensar em relação ao outro, comece esse movimento, que eu acho que é o mais eficaz para você colaborar perante um grupo na melhoria daquela relação entre o grupo. Não adianta você ver que o grupo está mal, você está participando, colaborando com aquela conflitividade que tem no grupo, então você está alimentando aquilo, não adianta. Então, a estratégia que eu vejo o método mais eficaz, melhore a si mesmo, se qualifique, seja mais, busque através de várias ações, através da escrita conscienciológica, através do EV, através de projeção, de tudo que tem de ferramentas, instrumentos, recursos na Consciologia para se melhorar. A partir do momento que você vai se melhorando, você vai começando a ver que você vai ter mais, vai aplicar mais o binômio de admiração e discordância com o outro, você vai sentindo menos necessidade de ter conflito com os outros, você vai compreendendo mais a forma como as coisas funcionam e saber o momento exato de atuar dentro daquele grupo e o momento exato de sair. Então você vai tendo mais expertise na questão do traquejo em relação a isso e vai evitando então conflitos necessários. Tem conflitos que são necessários para que o grupo amadureça, igual em qualquer grupo evolutivo. Então a gente tem que saber, a hora que tem um conflito necessário e aí tem que entrar, bater a mão e peitar a situação para tentar ajudar, de forma assistencial cosmética, é a hora também de você, não, isso aqui é um conflito desnecessário, o pessoal está envolvido nisso, vou ajudar até certo ponto, mas se eu não conseguir, vamos aguardar um outro momento para ver se posso ajudar nisso. Enfim, então eu vejo que assim, a primeira e mais básica atitude, embora pareça óbvia, mas é você fazer essa autoqualificação para você ajudar a melhorar a relação do grupo, começar de você. E num segundo momento, você tendo uma autoridade moral e está demonstrando pelo grupo exemplarismo, que está ajudando, aí você pode talvez ser mais incisivo com o grupo para apontar, criticar aspectos que precisam melhorar. Um deles, por exemplo, que é comum em grupos, é o acompliciamento cosmoético. Todo mundo está errando, todo mundo está aceitando que todo mundo está errando e vão ficar nisso mesmo. Ninguém aponta, ninguém diz que aquilo tem que mudar. Então, mas para isso tem que ter uma autoridade, um exemplarismo para poder você ser escutado. Então, assim, eu acho que tem essa dinâmica nesse sentido. Então, eu vejo mais nesse aspecto. Na questão da CCI, como eu disse, né, tem alguns itens que o grupo já tenta lidar,
e aprender, mas prefiro focar mais no aspecto pessoal do que eu posso venho fazendo e posso ajudar. Qual que era a outra pergunta que ele falou? A outra era complementando essa daqui, ó, como evitar que se formem as panelinhas que cedo ou tarde surgem em qualquer grupo com muitas pessoas envolvidas. Sim, aí que é a questão. Então, eu acho que uma coisa que eu venho tendo discernimento em relação a isso. Tem aquela panelinha que pode acontecer, que é a questão da afinidade. Muitas vezes alguns têm mais afinidades que os outros e formam essa panelinha. O ideal não seria formar essas panelinhas. A afinidade pode existir, mas necessariamente precisaria criar panelinhas. Mas tem que ter esse discernimento. Se muitas vezes você olhasse, que você julgar, aquilo ali é uma panelinha, talvez não seja. Talvez simplesmente seja o fato de que você não tem tanta afinidade com aquelas pessoas e que entre elas têm afinidade. Então, necessariamente, não pode ser, você não pode considerar talvez uma panelinha em si. Agora, quando realmente, de fato, existe uma panelinha, aí é aquela questão, né? Muitas vezes a forma, a dinâmica de relacionamento do grupo que envolve até a questão do passado do grupo. Então, muitas vezes aquele grupo já existe dentro do modo de funcionamento daquelas pessoas, ela assim adota valores retrógrados. Então, assim, ela adota a questão do elitismo, da questão do fechadismo, né? Só entra nesse grupo aqui realmente quem tiver de acordo com a nossa forma de pensar. Então, se existe essas coisas naquele grupo, sim, você está vendo aquilo, existe panelinha, é errado. Mas não vejo assim, não dá para você lutar contra aquilo, falar para a pessoa seus valores estão equivocados, estão retrógrados, vocês estão fazendo coisa errada. Não, você tem que se comportar de uma forma cosmética. Pô, existe aquilo, de certa forma me incomoda, mas o que eu posso fazer nessa hora? Então, você tenta, com outras pessoas, outras situações, ajudar, colaborar, assistir, e deixa aquele grupo ali, até que uma hora eles amadureçam e vejam que aquele fechadismo não vale a pena. Então, eu vejo que sempre volta para a conduta em relação a si mesmo. Se isso aqui eu não posso ajudar, no que eu posso ajudar? Então, acho que vale a pena mexer mais nisso, porque senão a gente sempre fica vendo o problema, vivenciando o problema e não sai daquilo. Fica aquela coisa mal resolvida. Rame-rame, né? Aquele rame-rame. Então, assim, eu não posso ajudar aqui, não está dando efeito, então onde eu posso ajudar? Agora, Ricardo, hoje de manhã eu estava vendo uma ortopensata do professor Valdo, que tem um pouco a ver com isso, e que não deixa de ser uma técnica, e que, pelo menos para mim, inverteu a lógica do que eu vinha sempre pensando que era mais assim, consequente, sabe, de causa e efeito. Ele diz assim, ó, quanto mais você previne o conflito dos outros, mais auto-inconflitividade terá em sua vida. E assim, a minha lógica era, eu tenho que ficar sem conflito íntimo para poder ajudar, né, a diminuir o outro. Mas aqui ele está dizendo, pelo menos foi assim que eu entendi, que quanto mais você vai trabalhando, prevenindo e trabalhando o conflito dos outros, não é com os outros, é dos outros, né? Mais auto-inconflitividade você terá na tua vida, né? Então eu acho que é o desassédio do outro, mas eu acho que naquela que você vai tirar o conflito entre outros ali, dos outros, você acho que vai tomando de responsabilidade, né? E vai se autodesassediando também. Achei bem interessante isso, acho que é coincidente com isso que você está falando. Fatologia, página 6, penúltima linha. A minidissidência ideológica é uma das principais causas de abandono do voluntariado em função das ideias conscienciológicas avançadas? Na página 6, você tem penúltima linha. Se é a maior? Ou a maior causa? Assim, o item que você tem é a minidissidência ideológica, certo, tá certo? Uhum. E ele pergunta, é uma das principais causas de abandono do voluntariado em função das ideias conscienciológicas avançadas? Sim, eu penso que sim, né? Mas tem que saber o que é minidissidência, não, porque é o né? seguinte, a minidissidência, ela tem aqui uma definição que o Waldo coloca. É o comportamento da pessoa ainda egocármica que não consegue se adaptar aos posicionamentos do grupo evolutivo, prefere a carreira solo. Então, assim, eu vejo que aí tem, o que eu estudei sobre esse assunto que eu vi é o seguinte, tem duas situações. Tem essa daqui, que a pessoa prefere a carreira solo, que ela ainda está no aspecto egocármico, ela não quer se envolver com o grupo ainda, não quer expandir mais as relações dela, o trabalho. Mas tem outra questão, por exemplo, com o caso do intermissivista inadaptado, né?
ele tenta, mas ele não consegue se adaptar ao grupo. Por quê? Pelo que eu estudei lá, mesmo que ela fez o curso intermissivo recente e ela teve acesso às ideias avançadas, ela ainda está presa, fixa em ideias passadas e em questões que ela está muito ainda valorizando em relação ao passado dela. Então, ela não consegue ainda substituir as ideias essas ideias fixas que ela tem com as ideias mais avançadas da Conscienciologia. Ela ainda está presa às ideias mais retrógradas. Então, há uma incompatibilidade que ela não consegue resolver e ela não se adapta, ela tem que sair, ela acaba saindo. Então, eu vejo assim que a mini-dissidência ideológica, o intermissivismo adaptado, todos têm uma mesma linha, de certa forma. Ou seja, há uma inadaptação, porque há uma falta de afinização com as ideias que estão naquele grupo. É como se a pessoa ainda estivesse tentando se atualizar em relação aos conhecimentos dela, as ideias que os valores, os interesses, mas ela não consegue. Ela não consegue fazer essa atualização. Então, muitas vezes tem que esperar mais um tempo, talvez em outra vida, para ela conseguir admitir esses novos valores, essas novas ideias, que são mais, vamos dizer, atualizadas, mas modernas em relação daquilo que ela está defendendo. Então, vejo que sim, assim, é um dos índices maiores, assim, tem a ver realmente com a mini-dissidência ideológica e a questão do intermissivismo inadaptado. Mas assim, você falou em uma diferença que parecia sutil, mas eu acho que é bem séria. Para você fazer em quantitativo assim, sabe? Porque ele pergunta se é a maior causa, né? A principal causa. Sim. Então, se a gente pudesse separar, o mini-dissidente é aquele que faz carreira solo no sentido de saiu da Conscienciologia e vai começar a divulgar ideias que parecem com a Conscienciologia, mas não é bem a Conscienciologia. Ele está fazendo uma carreira solo, criando um grupo de trabalho para ele e tal. E tem aquele que a gente chama de intermissivista inadaptado, mas é aquele que está com desvio de PROEX, né? Que de repente resolveu fazer um grande curso lá para depois voltar e acabou nunca mais voltando. Mas assim, ele não faz mais, assim, não vive mais como voluntário, não é mais voluntário, mas também não faz nenhuma outra linha de trabalho. Esse eu penso que não seja considerado o mini-dissidente. O mini-dissidente, para mim, é aquele que, por algum motivo, não consegue ficar na Conscienciologia e vai fazer um outro grupo de trabalho, uma outra linha de pesquisa, assim, entre aspas, né? Parecendo com a Conscienciologia, mas não admitindo todos os princípios da Conscienciologia. Nesse sentido, a quantidade de mini-dissidentes não é tão grande assim. Entendeu? Agora, esses que são desadaptados ou com desvio de PROEX, aí tem muita gente. E muita gente até aqui entre a gente. Eu não sei, a gente tem que caracterizar bem o que é mini-dissidente. Né? Não, porque assim, gera realmente um pouco de confusão, porque eu vejo assim que tanto o intermissivo inadaptado como o mini-dissidente, há uma... Ele, por exemplo, os dois pode ter fizeram curso intermissivo agora recente, mas não conseguem, como diz assim, cria uma aversão, uma antipatia, né, pelas ideias da Conscienciologia, e a ponto de ela ou querer de vez se desligar e não querer mexer mais com isso, ou ela querer criar uma vertente conforme a forma dela de pensar, né? Porque tem umas questões transversais, assim, de parecidas, semelhantes, né, que eu vejo nos dois, né? Mas realmente são coisas diferentes mesmo. Aí assim, a gente é só para distinguir, sim. Né, o que é uma coisa e outra. A gente pode, por convenção, considerar as duas coisas como mini-dissidência. Sim. Mas não sei se é mesmo, sabe, assim, se ao pé da letra é muito, né? Aqui acabei de achar uma coisa aqui que pode melhorar aqui, ó. E a questão da estatística que ele está colocando também a gente não sabe, né? Qual que é o índice maior, né? A gente não tem essa ideia, né? Bom, mas enfim, a gente fez uma discussão, se alguém quiser colaborar com a discussão aí. Vamos continuando aqui, quem quiser falar, a gente dá a palavra. Fatologia, página 6, última linha. Qual o mecanismo de ação da coesão excessiva pressionando a adesão à crítica às decisões grupais? Por medo do grupo surge a criticidade? Não, eu vejo
pelo que algumas situações que eu vivi, uma das coisas que eu percebi muitas vezes aquela coesão excessiva é porque tem um líder que está ali, ele gosta de assumir aquela função, aquela posição, e é um líder que muitas vezes não necessariamente está sendo cosmoético, e os demais do grupo estão cedendo à opinião desse líder, por questão muitas vezes até de comodismo. A pessoa não quer assumir a frente, ela não quer ajudar a construir junto aquela questão, então ela prefere muitas vezes ceder ela prefere assim, como diz assim, deixar o líder se manifestar e colocar todas as opiniões e acatar tudo que vier dali, porque aí todos vão ficar numa situação mais fácil, mais cômoda, de não ter tanto esforço. Então uma das coisas que eu vejo é isso, os que estão ali na condição de liderados não querem ajudar a construir aquele junto. Então é mais fácil deixar o outro comandar a situação sozinho. Então acaba tendo essa situação onde há uma coesão excessiva, onde a coesão até existe ali. Só que devido aos líderes, os liderados não querem assumir partido da situação, não querem trabalhar, não tem mais esforço, preferem acatar tudo. Então o líder, ele coloca toda a situação, porque ele gosta de estar naquela situação de poder, e os demais gostam de estar na situação cômoda. Então a coesão, ela fica excessiva, mas ao mesmo tempo tem acompliciamento, tende a seguir uma mesma linha de trabalho, porque ninguém quer participar, construir aquilo, entende? Tem uma expressão que é pacto de mediocridade também, que o pessoal que faz trabalho de grupo usa muito, que eu acho bem interessante, que o grupo está todo coeso, mas está num pacto de mediocridade, está nivelando por baixo e não pela média, né? Então é a coesão patológica, né? Ela não é uma coesão evolutiva, ela é anti-evolutiva, né? Professor Ricardo, no intrafísico do no intrafísico CAEC e no extrafísico pandeiro, podem ser usados como exemplo de coesão grupal maxiproexológica? A gente estava até conversando aqui, o pandeiro já está desativado, né? Ele foi, até a gente estava vendo o dado aqui, até 85, né, que ele estava ativado. Mas meu entendimento, tá? Se caso estiver equivocado, você me fala. Mas é o seguinte, o pandeiro, essas comunidades são criadas, algumas têm um objetivo mais a longo prazo, para fazer um determinado trabalho, e outras criam pandeiro, um trabalho, é uma questão mais provisória para poder chegar até certo ponto para resolver tal situação. Então, assim, as comunidades são criadas a mais a longo prazo, elas objetivam um trabalho grande, que envolve inúmeras consciências. Então, há um esforço conjunto de consciências mais avançadas, como na condição de líderes, para ajudar determinado trabalho a se fazer aquelas consciências. Então, coesão em relação a esse tipo de fundação dessas comunidades extrafísicas, claro que tem. Pode ser um exemplo, sim, eu penso. Mas agora, o que ele falou do CAEC? E aqui no CAEC, se também é um exemplo grupal de maximização. Não, todas as instituições, o fato de ter fundadas todas as instituições conscienciais que estão em desenvolvimento, existe coesão. Menor ou menor grau existe. Eu penso também que é. E é daí a importância de ser voluntário em algumas sedes. Porque aí a gente tem uma coesão um pouco melhor. Não é a perfeição, né? Sim. Existem sempre problemas, né? Por isso a gente tem que usar as técnicas que ele falou. Ele mesmo, não foi outra pessoa que perguntou. Que o nosso amigo ali anterior perguntou sobre as técnicas para evitar grupelhos, evitar divergências, antagonismos, antipodias, né? Porque, afinal de contas, nós somos humanos, né? Todo voluntário que eu saiba é humano, né? Que é voluntário de ser. Então, ninguém está livre de reações humanas. Uma outra pergunta, poderia fazer um breve comentário sobre o que é a função em uma ICCCI? É a função de uma IC e da CCI? ICCCI, tá. A relação da IC com a CCCI. Sim. Bom, então, meu entendimento. A função da instituição consciencial, pelo que eu vejo, assim, é uma forma, assim, primeiro, a base de tudo, né, que é o desenvolvimento da Conscienciologia. Então, o fato a necessidade maior de todos é a materialização da Conscienciologia na Terra. Então, e o desenvolvimento dela. Então, as ICs são meio que ramificações disso. Ou seja, a busca de grupos diferentes,
com temperamentos, trafores diferentes e especialidades, muitas vezes, que há longo tempo, já mais de várias vidas que as pessoas têm, para desempenhar determinado trabalho. Então, todos os ICs têm um propósito de desenvolver uma determinada linha da Conscienciologia, e aquele grupo que está ali afinizado tem um par histórico em relação àquele assunto, muitas das vezes. Então, de certa forma, espera-se que aquele grupo tenha uma proex conjunta em relação àquela especialidade, e com isso vai ajudar no desenvolvimento, na materialização da Conscienciologia. Agora, da CCCI, eu entendo assim, é como se a gente buscasse tentar fazer um protótipo das comunidades extrafísicas, né, pelo que eu penso. Então, se a gente já tinha aquelas comunidades extrafísicas, que era a nossa paraprocedência, onde a gente estava desenvolvendo inúmeros trabalhos semelhantes ao que a gente está fazendo aqui, se a gente precisa estar no intrafísico e continuar fazendo esses trabalhos, precisa dessa estrutura também. Então, eu vejo que a comunidade ela serve para potencializar, otimizar a realização desses trabalhos, senão ficaria mais difícil, mais trabalhoso sem essa estrutura. Tem uma diferença também, assim, não sei se é isso que ele estava perguntando também, que a IC, a Instituição Conscienciocêntrica, como você falou, ela está localizada ali num determinado espaço intrafísico, e as pessoas vão ali para voluntariar, tem um propósito, uma função, um mater pensene, um propósito. E a CCCI, a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional, é o conjunto das pessoas que compõem toda a comunidade conscienciológica, está espalhada pelo planeta, né? Não sei se é isso que ele está querendo, é a comunidade conscienciológica. Então, todos, de todas as ICs, pertencem a essa comunidade conscienciológica. Porque muitas vezes pode estar confundindo aqui com a ideia da Cognópolis também. A Cognópolis, né? Já é outra coisa, é aquela que mora em Cognópolis. Então, por exemplo, você mora numa cidade, né, onde só você ou você e um vizinho seu mora, não tem uma instituição conscienciocêntrica ali, não tem um centro de desenvolvimento ali não é uma Cognópolis, né? Por exemplo, aqui em Foz do Iguaçu, nós temos a nossa Cognópolis aqui. E tem outras Cognópolis, assim, começando, né? Mas a mais, assim, consolidada mesmo é essa de Foz do Iguaçu. Acho que tem essa questão, né? Cognópolis como questão de estrutura, ou até não só a Cognópolis, por exemplo, Aracê, todas as estruturas que são feitas para otimizar esse trabalho, e a comunidade que é a representação do grupo que está desenvolvendo a Conscienciologia, dos intermissivistas que estão envolvidos nisso, né? Tem a Aracê, tem a Intercampo, são Cognópolis, mas assim, aqui está se configurando mais assim, né? Até por causa do hotel, de condomínios, né? Tem vários, mais de 6 condomínios próximos aqui, e enfim, muitas sedes de 6, né? Então acho que é o que configura assim uma coisa mais cognopolitana mesmo, né? De cidade do conhecimento mesmo. Mas não que não existam outras, mas é diferente mesmo do CCCI. Você quer falar, Cláudio? Ricardo, uma pergunta aí que eu já tenho assim, pensado bastante, queria ouvir a tua opinião sobre esse posicionamento aqui. Muitas vezes a gente fala assim, até os próprios professores falam assim, fulano é da Conscienciologia, né? Fulano é da Conscienciologia. Não parece assim, uma aproximação meio superficial, ou meio assim, até sectário, tipo, separando o joio do trigo, no sentido em que fica meio sectário assim, quando o correto seria fulano é professor da Conscienciologia, fulano é aluno, fulano mora na comunidade. Vive pelos princípios da Conscienciologia. Ele mora na comunidade da Conscienciologia. O indivíduo é verbetógrafo, é usuário das instalações. Porque às vezes isso, a gente colocando assim, talvez mostraria o nosso comprometimento ou não. É claro que a gente desconhece as pessoas também, quem é a gente para falar que fulano é isso ou aquilo, mas quebraria um pouco um ranço que a gente passa para a própria pessoa que está chegando, né? Fulano é na Conscienciologia, fulano não é. Fulano... Mas, Cláudio, tem uma coisa na sua fala que põe o fato de vivenciar os princípios da Conscienciologia sem consideração. É sempre o que está por fora, né? Fulano é professor, fulano Eu acho que quando você fala fulano é da Conscienciologia, fulano vive sobre os princípios, entendeu? Filosóficos da Conscienciologia. Então, isso.
É como se ele Mas tivesse aí... feito uma roupagem. Não, mas sabe, aí... Ele é professor, ou ele é... Mas ninguém vai aferir nada, nem se você é professor, se é bom professor, aquela coisa, eu dei aula o dia inteiro, você deu, alguém aprendeu alguma coisa, então você não deu aula. Você deu, mas ninguém pegou, entendeu? A minha preocupação então, é com ninguém consegue aferir nada do... Essa coisa assim, parece meio seita, quando o cara fala, fulano é da Conscienciologia. Não, eu também não gosto de falar, fulano é da Conscienciologia. É como se a Conscienciologia fosse um possessor, né? Que vai só possuindo. Mas, assim, por outro lado, também a gente não pode só colocar referência por fora, ou então, pelo menos, na atividade que a pessoa faz, entendeu? Se ela é professora, então ela é, entendeu? Professora da Conscienciologia, ela é o equivalente ao nosso da Conscienciologia. Eu acho que teria que trocar, na sua pergunta, que eu acho válida, super válida, mas acho que poderia trocar o por assim, vivencia os princípios, ou procura vivenciar os princípios holofilosóficos da Conscienciologia, que aí é uma coisa que traz para dentro dela. Ela não precisa ser professor, não precisa fazer, sabe, não precisa de ser voluntário, não precisa fazer nada, mas ela tem que vivenciar, né? Muitas vezes o voluntário vem aqui, cumpre tarefa e não vivencia os princípios holofilosóficos da Conscienciologia. Então, se fosse avaliar, eu não avaliaria ele como sendo da Conscienciologia, se fosse o caso. Pois não é questão, aí não estou trazendo a questão para avaliação conscienciométrica. Eu acho que é melhor deixar a avaliação. Não é isso, porque é mais no sentido até de jogar energia para a pessoa positiva. Não no sentido de depreciar, fulano não é professor, não é isso. Mas vamos ver, deixa agora o Bertógrafo vai falar. Eu vejo assim, eu acho que é mais simples do que estou vendo aí. A situação é a seguinte. Se você pega duas pessoas, uma com um nível de lucidez mais avançado e outra menos, essa é mais teática, essa menos, e escuta a mesma frase da pessoa, eu sou conscienciólogo, e a outra também, você vai ver a diferença da energia que a pessoa traz, da intencionalidade que a pessoa fala aquilo, você vai ver que uma está mais sectarista, a outra não. Então, muitas vezes, não é a frase, a palavra que usa, mas o padrão, o nível dos textos que a pessoa está, é a forma que ela está colocando aquilo. Insanidade dela, né? Então, assim, eu acho que a palavra, é óbvio que a gente tem que ter cuidado com a forma de se expressar, de colocar as coisas para não parecer sectarista, mas, independente disso, o poder maior de mostrar, expressar isso, é a manifestação da pessoa, a maior forma que ela denota isso, né? Só porque isso mesmo, muitas vezes, até acontece de pessoa lá no trabalho, fala, não, fulano era Conscienciologia. Como fala, não, isso já explica tudo. Como se falasse assim, não, por que ele é diferente? Né? Ele é da Conscienciologia. É um modo de expressar, né? Mas eu concordo com você que a gente tem que começar a mudar de alguma maneira. Mas é uma maneira de expressar. Ou até mesmo a pessoa que assim, quer rotular a pessoa, né? Ela fala, não, atenção, o cara é da Conscienciologia. Eu concordo com você. Fala. Ricardo, na página 7, lá no finzinho da fatologia, você fala da maior eficiência e produtividade evolutiva do grupo. Como que você vê a importância dessa produtividade para a maxi coesão, assim? Primeiro, eu vejo essa questão assim. Nas nossas atividades pessoais, o que precisa muitas vezes para você ter eficiência e produtividade? Começa pelo interesse, depois vai a disciplina, dedicação, motivação, constância e por aí vai. As mesmas regras, preceitos servem para o trabalho em grupo. Então, se você vai no voluntariado, as pessoas não têm rotina, você não está tendo rotina e as pessoas também estão lá, de sentarem junto para debater, conversar, pensar nos projetos, pensar nas questões e entrar nesse fluxo de trabalho, de disciplina, interesse, por aí vai, realmente não tem como ter eficiência e produtividade. Então, ou seja, o mesmo que a gente aplica para nossas coisas, a gente tem que buscar aplicar dentro do voluntariado. E é a partir disso que eu vejo que a coisa funciona. Acho que eu penso por aí. Entendi. Então, é como se você puxasse à frente disso, então. Você faz isso na sua ProEx e aí dentro do grupo você vai puxando isso. E aí, se todo mundo se posiciona assim, uma hora um puxa essa frente, outro puxa depois, sei lá. Então, uma coisa simples que eu aprendi com as melhorias da minha qualidade do meu voluntariado ao longo dos anos, uma coisa que eu vi que dá muito certo, dá muito valor, é pegar um dia de voluntariado, um dia que você realmente está disponível para voluntariar, e bate ponto, entendeu? Você igual o TENEP, você tem horário lá para estar lá 2 horas da tarde, esteja lá 2 horas da tarde, seu horário é até tal hora, fique lá.
Ah, não apareci ninguém para voluntariar. Eu vou criar o hábito aqui de voluntariar e eu vou atrair as pessoas para voluntariar junto comigo. Vou convidar as pessoas. Então, em vez de esperar que algo venha de lá para cá, você faz esse movimento. Então, você vai lá na instituição voluntariar, você está aberto para a Equipex para lá trabalhar, busca atrair as pessoas para trabalhar com você. A partir disso, algo vai funcionar. E eu vi aqui quando eu tinha meu voluntariado, eu reclamava muito das posturas do grupo. Eu via que eu não tinha exemplarismo, porque eu preferia apontar para o outro, para as deficiências do outro, mas não consertar as minhas. Então, vale a pena pensar nisso. Qual que é a principal equipe, eu acho que é o que mais, inicialmente, dentro de uma fundação de desenvolvimento do IC, qual é a equipe mais interessada que aquele trabalho se desenvolva? A Equipex. Então, primeira conexão que você tem que fazer com a Equipex. Essa conexão é como? É através do interesse, da disponibilidade, do engajamento no voluntariado, da disciplina. Fez essa conexão, você vai ter amparo, você vai ter mais um estofo energético, você vai estar aberto para poder implantar projetos e trabalhos, e aí você vai com o tempo fazendo atraindo pessoas para trabalhar junto com você. Então, muitas vezes você vai ter uma coesão enorme de inúmeras pessoas trabalhando com você, não, mas conseguiu uma, conseguiu duas, olha, já é lucro, porque você está assistindo você e está conseguindo fazer interassistência ali com essas pessoas. Então eu vejo que esse tipo de comportamento muda a situação. Você melhora o ambiente da IC, você vai estar incentivando a criar culturas que muitas vezes na IC não existem, que são sadias, e por aí vai. Obrigada. Maria Ângela. É ligar? Isso. Em Principiologia, na página 7, eu acho que o que eu vou falar agora complementa a pergunta que ela fez, mas eu gostaria que você abrangesse mais um pouco essa questão dos princípios em bases grupais. A concepção da Maxi Proex exigindo os princípios em bases grupais. Certo. Você quer que eu aprofunde? Se ampliar um pouquinho. Uhum. Então, assim, aqui no final da história, eu vejo que é a convergência do seu código pessoal com o código grupal. Então, ou seja, se você vê ali que no grupo, se você já tem alguns códigos pessoais, você tem alguns grupos que já existem no grupo, que são positivos, você fazer essa convergência. Porque muitas vezes o que acontece? Você vai para IC e você quer impor as suas vontades, seus interesses, suas necessidades, e muitas vezes não está conectado com a Equipex, e ali você vai de confronto com a equipim. Então, enfim, você tem que entrar na casa, fazer a conexão com a Equipex para poder entender as demandas, muitas vezes, que tem naquela IC, ouvir o que tem a ver também as demandas dos voluntários, para aí você fazer um ajuste para saber onde você pode ajudar mais, onde você pode atuar mais. Então, enfim, aí você vai estar ali ajudando na concepção da Maxi Proex grupal, mas que em bases grupais, e não em bases pessoais, dos meus interesses. Ou seja, você vai pensar mais na coletividade. E isso ajuda você a receber mais insights, inspirações extrafísicas para saber a linha de trabalho, o trajeto, as prioridades que tem que ser feitas dentro daquela instituição. Não sei se eu fui claro. Tudo bem? Então vamos lá. Alverbetógrafo, Fatologia, página 6, terceira linha de baixo para cima. Gostaria de saber se em algum momento de seu voluntariado você já teve ausência de afinização ao grupo Karma. Eu estou voluntariando em 3 setores do IPC e um deles sinto uma pressão maior extrafísica e mais dificuldades para voluntariar. Porém, eu sei que é neste local onde mais precisam de mim. Já nos outros 2 setores, me sinto muito bem. Deu para entender? Sim. Bom, até quando eu tenho meu histórico de consultoria, eu já atuei no IPC por uns 10 anos, e depois eu estive na Apex por 3 anos, e hoje eu estou na Cons. Eu vejo assim que primeiro, quando eu entrei no IPC, como só existia essa IC,
há uma, como diz assim, é o produto que se tem, é o recurso que se tem, então há uma confluência de várias pessoas, de personalidades, temperamentos diferentes, que muitas vezes não tem relação direta com aquela especialidade. Mas como é aquilo que precisa ser utilizado, então todo mundo se une ali para poder fazer o trabalho que é possível. Quando vem as outras ICs, você começa a ver, não, peraí, eu acho que agora talvez aquela minha linha de trabalho tenha mais a ver com aquilo. E aí você se direciona e tal. Então você vê, quando você estava lá e você vê hoje o grupo que você está, ou os grupos que você passou, é óbvio que você vê as diferenças de afinidades. Porque você vê que a sua linha, sua para-história em relação, por exemplo, àquele tema, foi pouco trabalhado. Então vamos supor, no IPC a ideia de projeciologia, dentro do meu histórico, aquilo é uma linha que eu desenvolvi pouco. É a prioridade de trabalhar? É, mas será que é minha mega prioridade nessa vida é trabalhar com projeciologia? Talvez não. Então aí, quando eu acho um grupo que eu, tudo com base nos indícios, eu vejo que aquele grupo, aquela linha tem mais a ver com a minha prioridade, minha ProEx hoje, eu vejo realmente que há uma convergência de que as minhas relações com aquele grupo, eu sinto que eu tenho mais afinidade, eu sinto mais em casa, e ao mesmo tempo o trabalho, aquilo parece que flui melhor, aquilo lá parece que tem realmente mais a ver com meus trafores, com aquilo que eu tenho mais facilidade. Então eu acho que é natural haver um período de experiência onde você vai encontrando com vários grupos e vendo quais você tem mais afinidade. Não é uma questão ruim isso, faz parte. Uma hora você vai estar no local certo, com as pessoas certas, no trabalho que precisa ser desenvolvido. Até fazer esse ajuste, não tem como, precisa passar por esses caminhos que muitas vezes assim, não havia outra alternativa. Até muitas vezes amparadores, eu imagino, eles guiam para aquela rota de trabalho, porque vê que com base em vários outros tipos de planos que poderiam ser, esse ali poderia ser o mais eficiente e viável no momento. Eu me lembro uma vez que eu fui reclamar com o professor Val, na época que ele ficava lá no ciclo. Eu estava num trabalho, aqui mesmo, dentro do CAEC, que estava muito ruim para mim e tal. E aí ele disse assim, tem que trabalhar utilizar o trinômio trabalho, motivação e lazer. Você não tem que trabalhar onde você gosta, você tem que gostar do trabalho que é preciso de fazer. Eu vi uma carapuça e pela primeira vez entendi realmente o que era o trinômio motivação, trabalho e lazer, que eu sempre achava que era você gostar muito daquilo, ou seja, estar num local onde você gostasse muito de estar e aquele trabalho não te pesaria enquanto trabalho, você faria aquilo por prazer. Mas o motivação, trabalho e lazer não é isso, né? Se o trabalho é importante mesmo que seja feito por você, então fazer daquele trabalho pela necessidade do trabalho e de você ser a pessoa fundamental ali, fazer daquilo um lazer. Então, o que eu entendo desse lazer? Tirar proveito disso, né? De uma satisfação íntima. A única satisfação que eu vejo, assim, para algum local que você está trabalhando e que não está se dando tão bem, assim, a princípio, é você anotar todas as causas que te fazem não se sentir bem e aproveitar isso para uma autoavaliação, autocrítica, para mudar alguma coisa que tenha em você mesmo, né? Para melhorar você, sem responsabilizar quem é que faz o ambiente ficar ruim ou não, entendeu? Eu não estou dizendo com isso que sempre a gente que tem responsabilidade, não. Às vezes é o outro mesmo que está perturbando, que tem uma atitude autoritária com você e tal, mas fazer daquilo uma autorreflexão e outros pontos que você tenha. Por que você não aguenta um autoritarismo do outro, né? Você sabe? Então, assim, por que você está permitindo o autoritarismo do outro? Então, fazer uma autorreflexão também. E eu não sei se é esse o problema, mas, em resumo, gente, motivação, trabalho e lazer não é ficar gostando muito do trabalho que você faz. É fazer o trabalho que é preciso de fazer com bom humor, com fair play, sabe? Com fair play, né? Com desprendimento, entre aspas, fazendo daquilo um lazer. Você sabe que outra variável também que eu vejo quando eu vi no meu caso, e quando eu vejo em outro eu lembro disso, que muitas vezes quando essa pessoa está desmotivada, além de pode estar acontecendo, de algumas outras áreas da vida dela estar mal resolvida, ela está precisando resolver outras áreas da vida para estar melhor produtiva, no nível melhor de manifestação dentro do voluntariado,
muitas vezes pode acontecer que nem no meu caso. Em certo período, eu tinha a tendência de entrar no voluntariado muito alienado. Eu entrava sem realmente estar ali. O meu corpo estava ali, mas minha consciência não estava. Então, o que acontece? Esse tipo de postura de você ir voluntariado, mas a sua consciência realmente não está chegando ali, não cria esse elo, esse vínculo com a Equipex. Porque a Equipex não consegue entrar em contato com você, não consegue te orientar, te ajudar, te dar indícios, te dar banho de energia para te mostrar assim, olha, esse trabalho aqui realmente é você que tem que fazer. Se a pessoa não ficar aberta a isso. Então, eu vejo assim, que na hora que está nesse quadro de desmotivação, até certo ponto a melancolia, fica atento a duas variáveis. As áreas da vida sua que está mal resolvida, muitas vezes é prioridade de resolver, para que você sinta mais disposição para realmente ajudar. Se você não está ajudando, como é que você vai ajudar o outro? Aquele velho lema. E o aspecto, se caso as áreas da vida estão indo bem, as outras, quando entra no voluntariado, a primeira coisa que eu vejo básica é se conecte com a Equipex da instituição. A partir disso que eu vejo que o fluxo de trabalho funciona, porque vamos dizer, os deveres, as prescrições, as indicações de quais trabalhos você pode ajudar, muitas vezes pode acontecer que a equipe não vai conseguir te fornecer isso, porque ela não está tendo uma visão maior sobre a sua consciência. A Equipex ela vai poder te ajudar mais nisso. Então vejo que é um ponto que vale a pena pensar. A gente também não conhece o caso, não conhece o trabalho lá e tal. Mas tem também o outro aspecto, né? Para ela fazer avaliação também. Ela está em 3 lugares. Se em 2 ela está indo muito bem, se esse terceiro começar a trabalhar os outros 2, pensar em sair, ficar nos 2 que ela está muito bem. Né? Porque também não precisa ficar sofrendo. Quando eu falo essa coisa de fazer o trinômio motivação, trabalho e lazer, até no limite da resistência da pessoa, né? Não pode mexer com a integridade física e moral da pessoa, também não pode, né? A gente faz até onde a mão alcança também. Então, eu acho que para isso existe o divórcio, né? O divórcio do voluntariado na área certo. Ricardo, eu estou pensando aqui naquela pessoa que está chegando agora e a gente está destacando isso, você está colocando muito bem, a professora Rosa também, da importância do voluntariado para a aceleração evolutiva e também para a coesão grupal. Como é que qual a dica que você teria para a pessoa que está procurando uma IC? Como é que pode ser esse processo decisório para ela poder decidir melhor qual a IC que ela tem a ver ou como ela pode ter um indicador de que essa IC que tem mais afinidade ou tem mais resultado? Pela minha experiência, se eu estou residindo numa cidade que somente tem um IPC, faça assistência no que tem. Não resmungue, não fique achando que tem que ser outra coisa. Então, aceita a realidade que tem no momento. Então, o IPC que tem lá é o IPC, ponto. Agora, quando está aqui em Foz do Iguaçu e tem essa variedade de opções, eu vejo assim, que é ficar atento aos indícios, aos parafatos e parafatos. Então, vou dar um exemplo pessoal. Depois que eu saí do IPC, eu sabia que eu tinha feito o máximo que podia ter feito, de vir para Foz, eu queria achar outra IC que eu podia voluntariar, mas não sabia o que fazer. Então, o que acontece? Eu fiquei quieto, na minha, não tomei nenhuma decisão, continuei minha dia a dia normal e comecei, como eu tenho uma tendência desde novo, a gostar de observar as coisas que acontecem ao meu redor, devido até pelo processo de ser mais introspectivo, então é uma tendência de observar mais o que acontece. E eu comecei a ver que embora nesse período, eu estava convivendo um pouco com colegas da Consultologia, eu estava reencontrando com muita gente, algumas pessoas da Consultologia, que eram de uma determinada IC. E era especificamente daquela IC, não estava encontrando outras pessoas de outra IC. E aquilo me chamou a atenção. Aí aparecia um fulano, me dava carona, aparecia o outro, me dava carona. Eu falei, gente, e tudo na questão da cidade, não era dentro da Cognópolis. E eu comecei a observar que isso não está normal, porque as pessoas, elas não só trabalham nessa faculdade, trabalham na outra, na outra. Por que aqui eu estou encontrando com elas e é só daquela instituição? E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, não, peraí, isso aqui pode ser um indício. E aí eu falei assim, vou arriscar, eu vou aceitar esse indício e vou para lá, que era a Apex, eram voluntários da Apex. E eu passei 3 anos lá e foi fora de sério. Eu entrei de um jeito e saí de outro, porque realmente era para mim estar ali. E até eu lembrei que quando eu cheguei em Foz, o Valdo olhou para mim e apontou o dedo para o Loche. Depois eu fui lembrar disso, olha, está precisando de um banho de loja. E falou com o Loche. Então foi aí que eu fui cair a ficha que era para mim ter feito isso mais atrás, e eu demorei um pouquinho, retardei o processo para tomar essa decisão e entender esses indícios. E depois que eu estava terminando, agora no outro exemplo para ajudar aí,
Quando eu estava agora, no ano passado, eu estava trabalhando com a revista de Praxeologia e o Congresso de Praxeologia. Claramente ficou explícito que eu tinha recebido um para-dever das concessões que eu tinha que realizar o Congresso de Praxeologia. E para mim, tudo bem, tá, vamos lá. Eu nunca assumi negócio de evento científico, mas vamos fazer. E nesse período eu estava tão motivado, engajado no Congresso de Praxeologia, que para mim estava claro, depois do Congresso e fazer a revista, eu ficaria na Apex, porque eu já estava lá há 3 anos, o trabalho estava desenvolvendo em alto nível, então era para continuar. E aí, quando eu vi, quando eu estava já próximo de concretizar o Congresso, todas as etapas do evento já foram feitas e a revista estava pronta, começou a aparecer situações estranhas que, por exemplo, vou ser bem franco, eu com consciometria eu sempre tive uma aversão, porque eu olhava com consciometria, olhava com consciograma, não entendia nada. Eu falei, gente, isso não é para mim, eu não consigo me entender eu trabalhando com isso. E aí, nesse período, quando já estava quase concretizando o trabalho lá na Apex, eu comecei a ver que eu comecei a gostar muito de consciometria. Estava muito, do nada, sem qualquer motivo, não conversava com ninguém sobre o assunto, comecei a sentir uns banhos de energias, como se estivesse mudando a minha forma de pensar totalmente. É como se num dia eu falasse para você, eu não gosto de chocolate, e outro, eu amo chocolate. E eu não entendia aquilo por quê, não tinha sentido. E eu via que havia feito alguma mudança minha intraconsciencial que foi ajudada por amparadores. E eu comecei a perceber assim, não, peraí, na Apex eu gosto muito das atividades, mas eu não tenho interesse em ser proexólogo. Então, por que eu vou fazer? E aí, quando começou a vir essas ideias de consciometria, essa motivação, eu senti uma motivação enorme para ser conscienciômetra. E aí eu fui ver o que era isso, estudar e tal. Então, eu comecei a acompanhar esses indícios. E estava claro para mim que não tinha nada intrafísico trazendo aquilo tudo à tona. E aí eu fui ver, não, peraí, então está caindo a ficha de que meu trabalho está se finalizando na Apex, era para mim poder, nesse período de 3 anos, sair do buraco que eu estava, melhorar meu nível de manifestação, dar esse produto que eu poderia dar para a instituição, e agora é a hora de pegar aquilo realmente que tem a ver comigo, que é trabalhar com consciometria. Tanto para me desenvolver e me qualificar, como também para me tornar conscienciômetra, que tudo indica que eu tenho perfil para isso. E, enfim, então, a partir desses indícios, das situações, a pessoa vale a pena ficar conectada, ou seja, além de ficar conectado com o Kickpex para fazer o trabalho, ficar conectado com os amparadores para também saber qual que é o próximo passo, quais são as próximas tarefas que você vai desempenhar que tem relação com a sua programação existencial. Então, eu acho que é por aí. Obrigado. Professor Ricardo, em tecnologia, página 7, segunda linha, poderia comentar a técnica de conviver com todos sem acompliciamentos? Sim. Isso é uma coisa que me chamou a atenção, que eu vi assim, que não adianta num grupo mostrar, ter ali afetividade, ter um nível de coesão, de trabalho e tal, se ali está acontecendo de muitas vezes está havendo erros, os erros estão sendo vistos por quase todos e não estão sendo consertados. Aqueles erros estão sendo rescindidos. Aí vocês perguntam assim, não, mas como é que vai fazer? A gente não pode proibir o voluntário de errar ou cobrar dele de que ele acerte. Tá, mas uma coisa é o voluntário tomar uma ação que vai prejudicar só ele. Agora, tomar uma ação que está prejudicando todo o grupo e muitas vezes prejudicando o desenvolvimento da IC, prejudicando a ampliação do nível de assistencialidade que você podia fazer, e aquele grupo todo está sendo condescendente, cumpliciando com aquele erro, aí não dá. Eu vejo que tem que ser colocada a situação a limpo, conversado, para que aquilo não se repita mais. Porque quanto mais aqueles erros que estão sendo acompliciados não vão sendo corrigidos, aquele público-alvo que você podia estar assistindo em alto nível está sendo renegado. Há uma omissão. Então, eu vejo que essa técnica de acompliciamento é o quê? A partir do momento que você está ali na IC e você, em algum momento, pode, de uma forma cosmética, apontar que tais erros estão sendo cometidos e o grupo não está mudando a situação, para que você ajude a achar soluções e resolver aquilo em grupo, vale a pena. E ao invés de você ver aquilo tudo, se silenciar e permitir, que o problema maior é silêncio, que eu vejo. Muitas vezes, assim, talvez você nem consiga ajudar a resolver a situação, mas o silêncio que é o pior. É você pelo menos se manifestar, olha gente, isso está acontecendo, melhor a gente avaliar a situação. Que pelo menos você não foi omisso.
Se você não conseguiu ajudar, paciência. Mas o problema é ser omisso, não participar desse acompliciamento. E então eu vejo que é por aí, assim, de você estar atento a isso, não compliciar com isso, e quando possível, de forma cosmética, a falar sobre o assunto. Tudo bem? Sindromologia, página 8, primeira linha. O que pode falar sobre a eliminação da síndrome da priorismose grupal? Aqui, vou te colocar um exemplo aqui. A IC, ela tem um plano de desenvolvimento, ela tem as diretrizes dela, ela tem o estatuto, ou seja, ela tem vários tipos de documentos oficializando o modo de funcionamento, ou como fazer, ou a diretriz dela. E aí, devido a uma forma equivocada do grupo pensar, muitas vezes assim, devido à falta de lucidez do grupo, defendem ideias ou defendem condutas, atitudes que vão contra o propósito da IC. Então acaba que aquela falta de lucidez do grupo gera-se a priorismose, ou seja, todos ficam aquela ideia pré-fixada de que a IC deve funcionar de tal forma ou tem que ser conduzida de tal maneira, e aquilo gera prejuízo, porque todo mundo está sendo, devido à média do grupo estar com baixa lucidez, estão seguindo essa onda e não estão questionando essa situação. Então, a síndrome da priorismose grupal, eu vejo que é isso, é que o grupo está pensando de forma equivocada, há erro de abordagem na condução das coisas, e várias pessoas estão pensando da mesma forma. E a coisa então fica mais difícil de ser mudada. Então eu vejo que é por aí, assim, ficar atento, né, que a gente estava falando aqui, que tem aquela ideia, a coesão excessiva pressionando a adesão à crítica às decisões grupais, que pode nessa coesão excessiva ter a priorismose grupal. Então ficar atento a isso. Você me dá licença de eu fazer uma chamada aqui para o programa Verbetografia? Acho que tem muita gente aqui de fora, não sei se todos conhecem aí o programa Verbetografia. É um programa que a gente faz em 3 meses para ajudar as pessoas a entenderem o confort da enciclopédia, e ele é estruturado de uma maneira que, se você participa e toda semana assiste às aulas que a gente libera, faz as atividades que a gente pede para fazer e nos envia essa atividade, no decorrer de 3 meses, no final desses 3 meses, seu verbete já está prontinho para mandar para a revisão final, para a publicação e defesa aqui, liberação, né, da defesa aqui do verbete. Então, como é que é a estrutura desse programa? A gente tem um ambiente Moodle, que é um ambiente virtual, para quem mora fora. Nele, as aulas gravadas ficam lá disponíveis, vocês vão pegando, baixando e assiste quando puder, quantas vezes quiser. São aulas que a gente chama mais teóricas, né? Porque ensinam, por exemplo, como fazer, por exemplo, uma exemplologia, tanto no conteúdo quanto na forma, como é que ela está relacionada com outras sessões, enfim, dá todo o entrelinhamento. Aí vocês fazem a tarefa, né? Então, semanalmente a gente libera 2 horas de aula desse tipo. E uma vez por semana, a gente tem às quintas-feiras à noite, de 7h30 até as 9h30 da noite, um encontro virtual, que é uma aula online, que a gente chama, no qual a gente vai pegar essa tarefa que vocês enviaram, a gente vai discutir essa tarefa com vocês. Então, assim, se são 30 alunos, a gente vai discutir a tarefa dos 30 alunos ali, e depois envia para vocês o arquivo com ele comentado no arquivo. E aí vocês vão trabalhar em cima daquilo que for comentado e fazer a nova tarefa. Então, é essa dinâmica semanal. A gente vai liberando 2 horas de aulas gravadas e cada semana tem uma aula online para acompanhar o que foi feito. E assim a gente segue os 3 meses. No final dos 3 meses, então, o verbete pode ser enviado para a equipe de revisão, para ter aquela revisão final, né? Porque a gente vai construindo o verbete passo a passo, né? Então a gente vai fazendo uma sessão pontual ali. Na outra semana, outras sessões.
E na hora que acaba tudo, vai ter que ter um revisor para ver ele como um todo, né? Para ver a coesão e a coerência dele como um todo. Bom, a gente convida vocês, o próximo programa vai começar, em EAD vai começar agora no dia 25 de fevereiro. As inscrições já estão abertas, a gente pede para que vocês se inscrevam até com uma certa antecedência, porque a gente tem que habilitar vocês no sistema para vocês entrarem na sala de aula virtual. E com isso a gente precisa que vocês enviem, a inscrição é feita pela recepção do CAEC, e que vocês atualizem o e-mail de vocês lá, porque a gente tem que entrar em contato com vocês por e-mail, tá certo? E a gente convida então a todos, qualquer problema de divisão do pagamento a gente atende individualmente, enfim, a gente está aberto aí para fazer qualquer atendimento na hora da inscrição, tá bom? Para a pessoa que mora em Foz do Iguaçu, esse modelo, a gente repetiu esse modelo de curso com uma pequena diferença. Essa aula online, que é a quinta-feira à noite, que a pessoa que mora aqui não precisa de fazer e vem na terça-feira à noite presencialmente fazer a discussão do seu trabalho com a gente. Então, a aula não é mais online, uma aula semanal, é aula presencial, por isso ele se chama semipresencial, tá certo? E aí a aula é terça-feira e a gente então faz uma outra turma separada para não misturar o andamento das duas. Essa aula, esse programa semipresencial, para as pessoas que moram aqui, porque são 3 meses de aula, vai começar então no dia 8 de março, mas igualmente as inscrições já estão abertas e a gente pede para antecipar as inscrições para poder a gente habilitar a pessoa no ambiente mudo, tá bom? A gente conta aí com todos vocês. Aí outra coisa, uma diferença assim que a gente vê é que a pessoa pode fazer o verbete sem fazer o programa, tá? Mas eu tive uma intuição hoje de manhã, quando acordei, assim, uma coisa que eu já vinha pensando muito, mas hoje foi muito claro, assim, que assim, a pessoa que não compreende o entrelinhamento entre as sessões, o porquê das sessões, ela perde a beleza da estrutura da fórmula formal que o professor Valdo propôs para a gente. Então, tem uma beleza estilística, uma habilidade estilística que a gente aprende na verbetografia, que eu penso que o programa Verbetografia pode ajudar vocês a adquirirem, tá certo? É muito mais do que só preencher a chapa com os conteúdos, tá bom? Bom, mas isso foi uma chamada, então, depois a gente vai fazer outras chamadas, e aí sintam-se à vontade aí, se quiserem fazer. E para as pessoas que já fizeram, a gente dá um incentivo de 25% de desconto na inscrição, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Categorias, página 9, favor comentar os itens. 2, 3, 7, 9. Eu vou falando. 2. Tá. O 2 é coesão, fatos para fatos. Sim, então, só para contextualizar, eu quis colocar essa parte aqui de categoria de coesão, só para dar uma abrangência maior sobre o assunto de coesão, né? Para a pessoa entender outras variáveis do assunto. Então, o 2, fatos para fatos, é que nem o que eu estava citando agora, né? Se você vê indícios intrafísicos você no intrafísico está vendo indícios, ocorrências intrafísicas e ao mesmo tempo está percebendo ocorrências extrafísicas, então, ou seja, a questão da convergência entre sincronias e parassincronias, então a partir disso você vê que tem uma coesão entre fatos e parafatos. Então você, que nem essa situação que eu estava, o fato de estar reencontrando voluntários dos APECs em determinado período, e aquilo ali muitas vezes poderia ser encontros muitas vezes o comparador incentivou a correr para que eu caísse a ficha sobre a situação. E aí depois as parapercepções de como era meu voluntariado lá na Apex quando estava positivo e a integração minha com a Equipex, então você vê essa conexão de fatos e parafatos. Então a gente pode citar inúmeros exemplos disso. Então não sei se ficou claro. O outro é 3, coesão fenomenológica. Tá. Isso aqui
é de você ver assim que entre fenômenos diferentes há uma conexão e aproximação simples. Então você vê que um determinado fenômeno, embora ele é diferente, ele tem alguns aspectos, umas características que são semelhantes a outro fenômeno. Então você vê uma inter-relação entre esses fenômenos. Você pegar, por exemplo, lá o Projeciologia, né, todos os fenômenos que o Waldo coloca, cita lá, você vai lendo, estudando lá, você vai vendo isso. Há muita inter-relação entre um e o outros ali. O outro 7 é intraconsciencial, né? Isso. Esse aqui que eu estou dando muito valor ultimamente, que tem a ver muito em relação com esse assunto, que você, assim, aquilo que eu venho pensando. Se você estava lá no curso intermissivo agora recente, e você estava lá em alto nível de manifestação, 100% lúcido, estava coerente em relação aquilo que você tem de valores, de autoconvicções, estava ali sendo aplicado de forma teática no período intermissivo. E quando você chega aqui no intrafísico, perde essa quantidade, esses cons, essas unidades de lucidez, e você começa a manifestar de forma incoerente, ou seja, aquilo que você pensa, os seus valores, seus interesses, convicções, e o que você faz. E você vê que há uma incoerência. Então aqui, eu vejo importante a pessoa dar atenção para isso, porque tem relação direta com o tema nesse sentido. Se você quer trabalhar com a coesão grupal, precisa haver uma autocoerência. Não tem como você trabalhar com um grupo se você tem uma desassociação, uma falta de intra-articulação, de forma que você não está funcionando bem, você não está se manifestando num nível satisfatório. Então, muitas vezes é necessário, simultaneamente, quando você trabalha com um grupo, de também estar trabalhando com essa questão da autocoesão, né? Tem mais um que eu tinha falado? Tem o coesão textual, que é o número 9. O textual é o básico, né? É a questão de você, dentro de uma obra, de um livro, de um artigo, você está vendo no artigo que é uma coerência lógica, ou seja, você começa de um jeito, continua na mesma linha e termina na mesma linha. Você tem uma coerência lógica ali, de modo que seu raciocínio mostra que está retilíneo, está sem dispersões, né, sem devaneios, você está indo em cima do lance, né? Então aqui não sei, acho que a Rosa pode dar mais ajuda nisso aí. Não, tem uma pequena diferença, assim, para quem estuda mais essa linha, entre coesão textual e coerência textual. Sim. A coerência é quando você não entra em contradição. Se você afirma que uma determinada coisa é A, daqui a pouco você não pode afirmar que ela não é A ou que ela é um B diferente de A. Certo. Ou seja, tem que manter o raciocínio coerente. Agora, a coesão, assim, estou falando do ponto de vista textual, é como se fosse uma frase ou um parágrafo dar a mão para o outro, ou seja, fazer um encadeamento para o outro. Entendi. Tá? Então, assim, no português tem aquelas partículas, né, de coesivas que são então, portanto, né, contudo. Entendi. Né? E aí você vai, assim, na verbetografia, por exemplo, não tem essas partículas. E aí que eu acho que é a beleza da estilística verbetográfica, que sem a ajuda dessas partículas, a gente tem que conseguir fazer a coesão textual do verbete. Entendeu? Okay. E são esses detalhes, assim, que a gente, às vezes, se preenche e não percebe, né? E a fórmula formal, ele tem toda uma coesão pré-existente. Por exemplo, no detalhismo, a ordem daquelas seções ali, que ninguém presta muita atenção, aquela ordem tem uma razão de ser que uma vez o professor Waldo falou para a gente. Entendeu? Então, começa com sinergismo, depois vai com princípio, teoria, técnica. Aquilo ali tem uma lógica. Se tem uma lógica, tem uma coesão, mesmo sem ter essas partículas coesivas. Então, portanto, assim sendo, né? Agora, se você vai fazer um texto de artigo, livro, é importante você colocar essas partículas para o leitor entender que uma coisa decorre da outra. Entendeu? Que uma coisa está de mão dada com a outra. Então, a coesão seria isso. Agora, tem autor que acha que coesão e coerência não tem muita diferença, mas, assim,
outros acham que tem. Eu sou da linha que acha que tem uma pequena diferença entre coesão e coerência. Coerência é mais no sentido de não ter contradição no texto, entendeu? E a coesão no sentido de ter mais um fluxo contínuo do texto, né? Então, vamos lá. Professor Ricardo, sindromologia, página 8, segunda linha. Gostaria que elucidasse a saída da síndrome do narcisismo de grupo. Também gostaria que você elucidasse. Sim. Aqui é o seguinte, tem relação com a questão do, por exemplo, do autismo étnico. Então, ou seja, o meu grupo é melhor que o outro, né? Aquela questão assim de você se colocar dentro de um grupo onde aquela especialidade, aquela linha, aquele corpo de conhecimentos é melhor do que o outro. Então você é que vai levantar bandeira, né, para para aquele grupo, né? Isso tem relação também com a questão de casta, né? Corporativismo, tem a ver também com o senso arraigado de clã, por aí vai. Então assim, evitar essa postura dentro do voluntariado, né? Porque assim, se a ideia que cada EC ela tem uma linha de trabalho, mas no aspecto de Max e ProEx, todos estão interligados, todos estão seguindo o mesmo objetivo, que é a questão da Conscienciologia. Então, assim, cada EC, pensando na questão do voluntariado, cada EC então tem seu propósito, seu trabalho, mas no fim todos estão buscando a mesma meta. E então, assim, o posicionamento que você tem naquela IC tem que ser um posicionamento mais imparcial. Acho que você está ali como um operário, um trabalhador que precisa auxiliar naquilo ali. Mas não que você ali agora vestiu a camisa de um logo, de uma instituição onde você tem uma ligação partidária. Eu acho que não é por aí. Tem que abrir a mente para quê? Porque muitas vezes a pessoa que tem um lado político do passado, ela entra numa IC e ela lida com a IC como se fosse um partido político, vamos dizer, ela não está saindo daquela condição mais retrógrada e podendo avançar para uma condição de albertismo maior. Então, acho que a forma de lidar com a questão dos grupos é uma forma de lidar assim, pensando na ciência de grupalidade cosmoética. É algo mais avançado, não é essa ciência de grupalidade partidarista, sectarista, arraigado. Então, tem que pensar nisso para não entrar nessa onda, né? Professor Ricardo, dia 27 de abril, você ministrará uma palestra sobre o Arthur Conan Doyle, é isso? Por acaso, você obteve alguma retrocognição lúcida a respeito do autor ou do holopensene vitoriano da época? Pretendo estar presente nesta palestra. Sim, tá vendo? sim. Já tem um participante, que bom, né? Seja bem-vindo. Sim, eu me dispus a participar lá do colóquio da Consecutivos, porque assim, eu vim fazendo uma pesquisa dessa personalidade há mais de 10 anos, e eu venho coletando indícios, parafatos, e fui ali juntando as informações. E aí, ano passado, eu comecei a me dar inquietação de que eu não sabia o que fazer com essas informações, porque eu não queria me expor só por expor. Eu queria que isso fosse útil por algum motivo. E aí eu, conversando com algumas pessoas, pensando em algumas ideias, e eu comecei então a fiz um artigo para a revista de Proexologia, que é uma análise proexométrica de indícios de retrovida pessoal, avaliando a retrovida desse personagem e comparando a Proex dele com a minha pressuposta Proex atual. E então comecei daí, então trouxe um produto para poder trazer, aproveitando essas informações, e no segundo momento pensei, não vou começar a trabalhar mais nisso, então participação no baile, na condição também do personagem, a questão do colóquio, a apresentação no fórum de Serexologia. Essa palestra vai ser aonde? Só para quem estiver interessado aqui. Porque é uma palestra sobre, mas onde? Sim, é porque tem o que está sendo divulgado é que é uma palestra que é na semana da Fórum de Serexologia, da Consecutivos, vai ter algumas pessoas que vão apresentar uma biografia. Então ali eu vou apresentar a biografia dele, resumida, e umas comparações pequenas com a Marie Corelli, algumas questões. Mas assim, enfim, aí eu estou investigando bastante isso, começando a abrir o jogo, assim, colocar as informações para ver o que eu vou fazer de forma mais construtiva, útil com isso. Ele era da época da Marie Corelli? Sim, sim. Contemporâneo.
Muito bem. Tudo bem, então? Professor Ricardo, Fatologia, página 2, quarta linha de baixo para cima. Pode falar mais sobre o desencadeamento de reciclagens existenciais grupais? Peraí, tem um complemento aqui. Temos um grupo de estudo independente com foco na Conscienciologia. Escolhemos a reciclagem existencial como foco de pesquisa grupal. Gostaria de algumas dicas para nosso aprofundamento. A cidade dele é uma cidade do Paraná que eu penso que não tenha... Vou falar aqui, talvez, acho que não tem problema. São Mateus do Sul. Acho que não tem nenhum núcleo lá, né? A pergunta dela quer saber sobre a questão de recim... Ele, sobre recim... Recim grupal. Vou repetir, porque eu interferi aqui. Ó. Na Fatologia, página 2, quarta linha de baixo para cima. Pode falar mais sobre o desencadeamento de reciclagens existenciais grupais? Sim. Uma experiência que eu tive bem rica sobre isso foi nesse período que eu estava na Apex, que o pessoal, quando me viu lá, quando eu entrei na instituição, viu que eu estava bem estranho. Eu estava numa fase não muito boa minha, que eu estava bem alienado, estava pouco interativo e eu não estava bem. E aí, quando foi ao longo do tempo que eu fui fazendo o trabalho, eu fui melhorando bastante essa conexão com a Equipex, os trabalhos que fui desenvolvendo, e eles viram a diferença que foi o antes e o depois de eu ter entrado. E o que aconteceu então? Foi recins. Eu fiz inúmeras recins nesse período. E eu percebi o seguinte, que o desencadeamento da recim grupal começa pela recim pessoal. Dentro de um grupo, se você está em recins contínuas, periódicas, e está com essa força, assim, da necessidade de se auto-enfrentamento sem parar, naturalmente isso vai reverberar em algumas pessoas do grupo, não tem como. Então, assim, você pode não mudar muito, assim, de forma gigantesca, as coisas da instituição ou do grupo, mas você vai afetar algumas pessoas. E afetando essas pessoas, vai estimular elas também a fazer recins. Porque elas vão ver, se ele conseguiu fazer recim e eu vi a melhora nele, eu imagino quanto que poderia fazer isso para mim. Então, isso incentiva. Então, eu vejo que, assim, se você quer ajudar no desencadeamento de recins grupais, entra nesse movimento de recins contínuos, periódicos. Até uma ideia que eu vou defender no dia 20, um verbete que eu vou defender, que chama Agenda Recinológica, que é uma ideia que eu achava que não tinha muito sentido, que era recim programada. Eu achava que recim programada é como recim programada? Você depende das coisas da vida acontecerem para poder ter recim. Você não pode programar uma recim. E a Tiana me falava sobre isso, eu não entendia. E aí, quando eu comecei a ver que as recins não poderiam realmente ser programadas, provocadas, induzidas... São as melhores, né? Que eu vi que são as melhores, e eu falei, não, peraí, então vamos me organizar, porque eu estou vendo que eu estou fazendo isso e quero fazer mais. E essa é a ideia da agenda recinológica, é você se organizar para criar um instrumento para você, então, saber quais recins você quer fazer, de que forma você vai fazer isso, qual é o tempo que você precisa, e acompanhar essas recins. Então, a ideia é essa. Então, se você entrar nesse movimento de reciclofilia dentro de um grupo, você vai ajudar muito. O professor Valdo sempre falava de crise evolutiva autoprovocada. É você se meter nas coisas para provocar uma crise de crescimento, né? Crise de crescimento evolutiva, né? Então, essas crises de crescimento autoproduzidas são provocadoras de autorrecins também. Parabéns, então, a todos, né, que fazem isso. Professor Ricardo, Fatologia, página 2, quarta linha de baixo para cima. Não, já falei isso, é a outra. Quanto às escagens lúcidas efetuadas no grupo, como proceder, já que nenhum de nós ainda é tenepsista? Faz de novo a pergunta. Quanto às escagens lúcidas, ele acha que ele isca lucidamente, efetuadas no grupo, como proceder, já que nenhum de nós ainda é tenepsista? Não precisa ser tenepsista para assistir, né, gente? Eu acho que tem um engano aí qualquer aí. Assistente não é só aquele que é tenepsista. Tenepsista é um assistente técnico, né? Que eu vejo, por exemplo, no meu caso aqui, Porque, por exemplo, no meu caso... Quer falar alguma coisa?
Porque assim, eu vejo assim, eu ainda vejo que o meu percentual de escagem lúcida ainda não é do que eu gostaria, é baixo. Eu preciso desenvolver muito, mas eu já faço TENEPS. Então, ou seja, primeiro eu vejo que tem essa relação. Não necessariamente porque você faz TENEPS que você já consegue fazer escagem lúcida um percentual maior. Você ainda está em desenvolvimento. Então, eu tento fazer a compensação. Se mesmo que eu faça TENEPS, que é recente, só de 1 ano, e ao mesmo tempo a escagem lúcida não é do nível que eu gostaria, eu tento compensar de outra forma. Então, assim, aquela questão. Bom, estou no grupo ali. E uma pessoa ali está mostrando claramente que está precisando de ajuda e, de certa forma, está disposta a receber ajuda. Eu sinto empatia com a pessoa, tenho interesse por ela, eu me aproximo, tento fazer alguma coisa de forma cosmoética, de forma imparcial, e tento ali chamar a atenção da pessoa para trabalhar junto comigo, vamos lá, vamos fazer alguma coisa, ver o que dá. Se eu, depois de inúmeras tentativas, vejo que não deu certo, porque além de não estar tendo efeito as minhas abordagens, e ao mesmo tempo depende da outra pessoa também fazer alguns movimentos, eu dou aquele time, eu dou aquele stand-by. Não, então vou aguardar, eu vou retirar um pouco o corpo fora e aguardo a situação. E aí nesse processo, eu vou, claro, atrair as consequências dela, eu vou atrair todo o processo para cima de mim. Aí você falou uma coisa fundamental, para cima de você. Isso. Tem uma coisa estranha aqui na pergunta dele, que é escagem lúcida efetuada no grupo. Eu não sei se, entendeu? Tem alguma coisa estranha aqui, depois a gente comenta. É porque talvez eu está vendo uma confusão seguinte. Assédio grupal. Assim, tem um assédio grupal ali. Ou seja, com certeza tem um assédio que muitas vezes está relacionado àquele grupo, mas se você não tem banca para pegar assédios de maior cacife, né, que nem um caso ali, melhor não se meter. Então, se você tem condição de tentar ajudar dentro de uma área de abrangência menor, eu vou tentar ajudar aquela pessoa ali, um caso específico, você vai aprender com isso e ver como é que funciona e vai ver os resultados. Mas em questão de grupo, eu vejo assim, que é mais um processo de como diz aquilo, efeito dominó, do que você realmente querer abarcar tudo de uma vez. Eu até penso que muitas vezes os amparadores têm essa mesma visão, que você vai atuar para ajudar uma determinada pessoa, que outra vai ajudar a outra vai ajudar a outra, e vai sim conseguindo implementar uma recim grupal, uma mudança no grupo. Não vejo que dá para abarcar tudo ao mesmo tempo e vão agora tentar fazer uma revolução nisso tudo. Que envolve muito assédio ali de cada caso, que muitas vezes não é... Cada um tem seu timing. Não vai todo mundo ter o timing ao mesmo tempo de ter que mudar tudo. Então eu vejo que talvez aí a gente tem que pensar no aspecto grupal, sim, coletivo. Mas tem determinadas situações tem que pensar no aspecto mais específico, local. Talvez... porque está difícil da gente emitir uma opinião e tal, mas assim, conceitualmente a gente pode ir limpando algumas coisas, né? Então, primeiro, a escagem lúcida é individual, que eu saiba. Se nenhuma consciência vai ser escada pelo grupo inteiro, aí é um assédio grupal, não é? Que vai pegar o holopensene dela, porque a escagem é você pegar e manter aquela consciência na sua psicosfera. É quase uma incorporação, mas não precisa necessariamente de ser. Então, se a psicosfera daquela consciência, se essa consciência está na psicosfera de todo mundo, isso pode ser até um assédio grupal. Eu, pelo menos, não entendo escagem, esse conceito de escagem, do ponto de vista grupal. Eu não entendo. Eu posso até estudar mais um pouco sobre isso. Outra coisa supondo que aqui o que está escrito não seja o que ele queira falar, né? Que seja a escagem de dele como organizador do grupo que esteja escando. Não precisa de ser tenepsista para fazer assistência. ISCO faz assistência. Como é que faz assistência? Ortopensenidade, esterilização de energia, absorção de boas energias, e, enfim, trabalha energia, ver até aquela consciência ficar num padrão de homeostasia bom. Aí para isso você tem que ficar bem também, passar aquele incômodo, né, da escagem, ficar bem até que aquela consciência possa seguir o caminho dela. Outra coisa que pode ser também, se isso acontece frequentemente, que pode ser um indício de que precisa de fazer TENEPS.
E aí precisa estudar o manual da TENEPS para ver as condições, se tem condições ou não, de fazer TENEPS. Agora, de qualquer modo, uma coisa que eu acho que é bem importante é grupo. Onde tem um, já tem muita gente, onde tem dois, já tem uma multidão de pessoas, né? Porque para cada um, aquele um está envolvido com todas as consciências com as quais ele convive, e para cada consciência com as quais ele convive, tem 8, 9, né, consciências. Então, juntou 3, 4 pessoas, já tem uma multidão ali. E aí tem que ter, como você falou, Ricardo, tem que ter uma sustentabilidade aí, não só energética, como pensênica, né, como ortopensênica. E aí, assim, a gente não tem como fazer muita sugestão, porque a gente não, eu pelo menos não entendi direito o que é uma escagem lúcida efetuada no grupo, certo? Hã? Estão falando, estudando sobre Recim, eu penso que é durante o... Pois é, mas é só uma pessoa no grupo, só ele, ou é, entendeu? Se for só ele, ótimo. Quer dizer, ótimo. Se for só uma pessoa ou aí caracteriza escagem. Mas se forem todas as pessoas, aí já caracteriza o assédio grupal. Defesa, né? A pessoa tem que trabalhar a própria autodefesa. Então tá assim, a gente tem que ver. Mas eu penso que quando você fala escagem lúcida efetuada no grupo, a primeira coisa que eu pensei foi isso mesmo, né? Que ele sozinho, mas não está muito claro, tá? Mas de qualquer maneira, acho que essa conversa que a gente teve já pode ajudar ele, né? E qualquer coisa também ele entra em contato de novo com a gente. Tá? Você quer falar? Queria que você comentasse para mim o mega trabalho grupal da reurbanização extrafísica, focasse, expandisse mais e correlacionasse também isso também com os resgates extrafísicos e a importância dessa coesão max-proexológica também no extrafísico quando tiver no período da pré-intermissiologia. Sim, eu não tenho muita lucidez assim dos trabalhos, dos megas empreendimentos que o pessoal vem fazendo, né, ao longo de milênios aí no planeta Terra, mas algumas ideias que o professor Valdo já trouxe, eu penso que assim, uma questão que vale a pena pensar. Ao longo da história da humanidade, inúmeras ideologias, grupos tentaram materializar ideias semelhantes à Conscienciologia, ou seja, eles sempre captavam as ideias mais avançadas do extrafísico e quando vinham para cá havia distorção, então implementava algo que estava aquém daquilo que realmente é a ideia original. Então, ou seja, sempre eu vejo que houve esse movimento de consciências mais avançadas, de conseguir então trazer essas ideias mais avançadas para ajudar na reurbanização, no desenvolvimento das consciências nesse planeta. Então, a gente tivemos vários números e linhas ideológicas e, por exemplo, no caso recente, no século XIX, tentaram trazer as ideias novamente e aí o espiritismo veio à tona de forma que foi para a linha religiosa novamente. Eles tinham tentado trazer a ideia de uma forma mais científica, mais racional, pensando muitas vezes na multidimensionalidade, mas aí veio essa questão da linha religiosa e foi de novo não poderia ser um protótipo da Conscienciologia, não conseguiu. Então, assim, eu vejo que então esses movimentos de mega empreendimentos evolutivos sempre vêm ocorrendo há milênios e milênios. Então, a nossa participação, muitas vezes, na maior parte das últimas vidas, pelo que eu vejo, a maior parte do grupo sempre foi de uma forma inconsciente, né? Ou não participava, ou era de uma forma um pouco consciente. Agora parece que tudo indica que recentemente está tendo mais lucidez para participar e ser mini peça disso. E então eu vejo que há uma interação, né, bem clara aí das consciências com as consciências para tentar colocar em prática esses empreendimentos. E nesse processo é natural, né? Aquelas consciências que foram resgatadas ao longo de algumas existências, de algumas intermissões da baratrosfera para poderem fazer parte desse trabalho, e outras ainda que estão sendo resgatadas para também continuar ajudando nesse caminho, também é um processo natural. Eu não sei, eu não consigo ir além, talvez, do que você precisa. Patrícia, quer perguntar? Rosa, eu só queria trazer uma reflexão.
Eu entendo que em ambientes de curso de campo, tipo a CP2, assim, acontecem escagens grupais. São trazidos grupos afinizados, né, as consciências, principalmente que estão ali presentes, eles recebem aquela impactoterapia e são encaminhados. Mas você entende ou você já viu esse conceito? Não. Eu não vi esse conceito. O que eu vejo é que, então é melhor a gente estudar mais um pouco, depois eu volto a falar, porque eu não conheço esse conceito, tá? Eu estou trazendo assim uma reflexão, né? Eu acho que é complicado, né? A gente levantar hipóteses, assim, é melhor estudar mais um pouco. Tá bom, Patrícia? A gente depois conversa sobre isso. Alverbetógrafo, fatologia, página 6, última linha. A coesão excessiva pressionando a adesão à crítica às decisões grupais. Poderia expandir este conceito em relação ao potencial de manipulação que existe no uso do poder de decisão dentro dos grupos evolutivos? Então, aí que é a questão. Muitas vezes, nesse caso, o líder, que tem uma tendência já de sede de poder e, ao mesmo tempo, tem uma predisposição para manipulação, e tem os liderados que estão numa condição de uma zona de conforto onde não querem assumir responsabilidade. Então, eles cedem, acatam a toda e qualquer decisão do líder para não ter que tomar partido da situação. Então, aí instala a questão da coesão excessiva, né, onde o líder fica na posição que ele quer e os liderados mantêm na posição que quer. Então, a partir disso daí, você vê que, como diz assim, o nível de manifestação daquele grupo, o poder tarígico que muitas vezes vai ser feito ali, vai ser menor. E aí o nível de assistência extrafísica também tende a cair, porque os amparadores veem que aquela situação ali cria um fechadismo no grupo, onde não conseguem inserir ideias novas, não conseguem inserir pessoas novas que poderiam entrar ali e ajudar na renovação daquele grupo, também acabam sendo, não há uma aceitação fácil. Então, daí em diante tem que ver, né, como é que vai fazer com a situação. Mas se você tem no seu convívio grupos que estão nessa situação e você de alguma forma pode ajudar e está dando êxito em ajudar, ótimo. Agora, se passado muito tempo não deu resultado nenhum, aí tem que avaliar, né, se vale a pena ficar nesse grupo, se vai ser o melhor para você e até para os outros, né, ali você está fazendo parte disso. Com relação à discussão sobre mini-dissidência, diz respeito a abandonar uma ideia mais avançada para retornar ou voltar a adotar uma ideia menor. Por exemplo, isso é uma colaboração de uma tese tertuliana. Por exemplo, ter adotado as ideias da Conscienciologia, abandonar e voltar a adotar ideias de religiosidade. Não, isso também pode acontecer, né? Seria uma mini-dissidência, a pessoa voltou. Mas naquele sentido que a gente estava conversando, de fazer, como é que é, dele não conseguir ficar aqui, de ser uma estrela sozinha, como é que é, de ser um max peça, ou seja, o que mais caracteriza mesmo a dissidência, eu não me lembro a expressão que estava sendo usada, é aquela pessoa que saía daqui porque não conseguia manter aqui a convivência e ia fazer carreira solo. Então, a carreira solo, pelo menos que eu pelo menos estava entendendo, né? É aquela pessoa que faria um outro grupo, uma outra linha de trabalho em paralelo. E aí, agora eu tirei daqui, mas eu encontrei aqui um verbete, autoexclusão cosmoética, onde ele estava falando na definição que a pessoa que não aguenta o ambiente cosmoético por um processo dele anticosmoético e sai do voluntariado, e que ele chama isso de mini-dissidência também. Mas aí não é só dar um tempo no voluntariado, porque está fazendo um curso, porque teve problema de família, teve que sair, não é bem isso. Algum processo de cosmoética dele mesmo, sabe, que ele não consegue bancar e sai da Conscienciologia. Então ele considera mini-dissidente. E esse caso aqui que essa nossa teletertuliana está contribuindo, eu também concordo com ela, né? Voltou a fazer uma coisa, mas ela não seria
não estaria fazendo uma carreira solo no sentido dela estar comandando ou liderando um grupo, assim, né? Foi isso que eu entendi. Só para complementar, não é a mesma coisa, mas é parecido, tem a síndrome de Swedenborg, né? Pois a pessoa também está naquela linha mais avançada, racional, isso. E ela vivencia algum tipo de fenômeno e aquilo desvirtua ela e ela começa a entrar na onda da religião, do misticismo, né, e tal. Então é parecido, mas é um processo mais patológico da consciência. Então, professor Ricardo, em Legislogia, página 8, primeira linha, poderia falar sobre as leis racionais da Maxi Proexis grupal? Maxi Proexis, entre parênteses, grupal? As leis racionais da Maxi Proexis. Então, aqui eu entendo, sim, que tudo que envolve, né, a questão da Maxi Proexis, ou seja, a questão da TARES, a questão da grupalidade cosmoética, tudo está embasado em princípios racionais. Não é diferente você pensar, como às vezes, quando você pensa na questão de grupos que têm coesão, mas visando a fazer atividades anticosmoéticas, você vê assim que não está baseado nas leis racionais ou cosmoéticas da Maxi Proexis. Então aqui eu acho que eu vejo uma diferenciação assim do que está envolvido a Maxi Proexis são leis mais racionais, mais evolutivas, mais cosmoéticas, né? Então assim, é de uma forma mais geral que eu entendo esse conceito aqui, né? Bom. E na sindromologia, uma síndrome que você já respondeu, mas ele faz um complemento diferente. É a síndrome do narcisismo de grupo. Ele faz uma pergunta diferente aqui. Quais são os sinais de que um grupo está se tornando narcisista? Por exemplo, um dos sinais, conforme a vivência que eu vejo aqui na Consciologia, é a tendência, por exemplo, das ICs evitarem fazer parcerias. Então, assim, se o objetivo da Consciologia tem essa questão da coesão, da associação, de integração de esforços, a questão da parceria entre os ICs, eu acho que tem que ser algo básico que não pode ser descartado. Então, quando você vê que uma instituição, um grupo, não necessariamente só aqui nas ICs, mas poderiam unir esforços com outro grupo de pessoas que pensam de forma parecida, e que tem muitas vezes objetivos comuns, e não fazem isso, você pode ver que é um indício de que aquela mentalidade daquele grupo ainda está fechada, ainda não está tão expandida, que há uma tendência a achar que só entre eles é o melhor para ser feito, porque se talvez pedir ajuda para outro grupo, mesmo que tenha ideias semelhantes e objetivos comuns, pode mudar a condução das coisas, de uma forma que não vai atender os interesses mais egóicos daquele grupo. Então, por aí pode ser um dos indícios, né? Uhum. Você podia expandir para a gente a sua frase enfática? Sim. A gente tem 2 minutos, assim, tá então bom. Você fala sobre a frase enfática. Então, e se quiser falar alguma outra coisa, fazer um resumo do seu... Tá bom. Então aqui é o seguinte, eu enfatizei essa ideia aqui, porque é para a pessoa sair daquela condição, né? Se o grupo ali não tem coesão, como se algo fosse externo a você, precisa haver coesão independente da sua atuação. E não. E aí a questão é que a vivência teática da coesão grupal maxi-proexológica é exequível quando as consciências intermissivis alcançam o maior nível de autocoesão evolutiva e senso de grupalidade cosmoética. Ou seja, primeiro eu vejo que a coesão tem que partir do movimento pessoal, que a autocoesão evolutiva é você estar coerente consigo mesmo em relação aos seus valores, suas convicções, seus interesses, ou seja, aqueles valores mais evolutivos, convicções mais cosmoéticas, que você está aplicando aquilo, ou seja, a teoria e prática. Se você está demonstrando um maior nível de autocoesão evolutiva, você vai estar, então, desempenhando um nível, você vai estar manifestando um nível de uma manifestação mais positiva, mais elevado. Consequentemente, você vai estar conseguindo cumprir as cláusulas da sua Proex. Como é que se vê isso? Através da felicidade íntima, do contentamento, da autossatisfação. E aí, consequentemente, também você vai estar tendo um maior abertismo pensênico
para que você não queira fazer as coisas sozinhos. Você quer se afiliar, integrar com outros grupos, outras pessoas, para fazer aquele trabalho em conjunto, objetivando aquele objetivo em comum. Então, aí você, a partir disso, desenvolve o senso de grupalidade cosmoética. Não está mais em jogo somente o seu ego, está em jogo a coletividade. Então, a partir disso, é a questão. Trabalhar com essa questão, se quer vivenciar a coesão grupal maxi-proexológica dentro desses grupos que você tem convívio, comece a ver qual é o seu nível de autocoesão evolutiva, como é que está essa situação. Melhore isso, que vai melhorar o seu nível de integração com o grupo. E melhorando o seu nível de integração com o grupo, você vai ter um maior abertismo neopensênico à questão da grupalidade, de um nível mais avançado. E aí, a partir disso, você vai estar fomentando o desenvolvimento dessa grupalidade, dessa coesão dentro do grupo que você está inserido. Ricardo, a gente vai aguardar o próximo verbete seu, que você já falou o nome, né, do verbete? Agenda Recinológica, no dia 20 de fevereiro. Isso, então a gente vai aguardar, né? Não só esse, mas outros tantos. A gente agradece a sua apresentação, obrigado. Parabeniza você pela qualificação aí da verbetografia, né? E da assiduidade também, né? Da frequência. A gente agradece a todos os tertulianos que estiveram presentes com a gente aqui, fazendo perguntas ou só enviando as energias. A gente agradece também aos teletertulianos e a gente convida vocês para participarem conosco diariamente, de 12h30 a 2h30 da tarde, que para a movimentação do debate é extremamente importante, né? A presença dos tertulianos, dos teletertulianos e do verbetógrafo e do dia. E a gente então passa para os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 50 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais e 16 perguntas respondidas online. Hoje teremos 4 recados. Cláudio com o curso Senso de Parafiliação da CIP, a Sandra Tornieri com o curso Mapeamento da Sinalética Energética Parapsíquica, o Amin Lascani com a Escola de Parapsiquismo e a Patrícia com o ICP2 em Foz do Iguaçu. Olá, boa tarde. Depois dessa excelente tertúlia aí sobre a questão da coesão grupal maxi-proexológica, nada melhor do que divulgar um curso de Senso de Parafiliação, que é um tema que discute a lucidez do nosso vínculo com os amparadores. E esse curso vai acontecer daqui a 21 dias, daqui a 3 semanas, com a professora Adriana Lopes. O curso é promovido pela CIP. O curso tem 2 dias, dia 27 e 28 de fevereiro, de 14 às 7h30 da noite, e é na sede da CIP. Tá, ok? Os temas principais é assistência multidimensional, cooperação interdimensional, coenergização com os amparadores e avaliação do nível de parafiliação. Muito obrigado e compareçam. Boa tarde a todos. O CAEC, em nome do CAEC, estou convidando vocês a participar do curso Mapeamento da Sinalética Energética Parapsíquica, que irá ocorrer do dia 19 a dia 21 de fevereiro. É com base nesse livro, do mesmo nome, que eu sou autora. Esse curso é um curso teórico e prático. Ele começa na sexta-feira, dia 19. Os alunos são convidados, então, a fazer os laboratórios do CAEC para identificar suas sinaléticas, utilizando o livro também, com todas as técnicas. No sábado, nós vamos ter uma parte também teórica e prática. E no domingo, mais prática, No domingo nós vamos ter as técnicas energéticas para identificação do mapeamento da sinalética. Então, se você tem interesse, se esse é o seu próximo passo evolutivo, faça a sua inscrição no CAEC, pelo telefone 45 3525 2652, ou pelo e-mail também. Então, convido vocês a desenvolver a sua sinalética. E nós sabemos que a sinalética ela tem bastante, qualifica bastante o seu parapsiquismo, e o seu parapsiquismo qualificado também qualifica a sua interassistência. Então, pense sobre isso e faça a sua inscrição. Obrigada. Boa tarde a todos. Nosso convite é para a Escola de Parapsiquismo. Nós vamos ter mais uma turma, agora é a 6ª turma, que vai ter início em julho de 2016. Essa modalidade ela é composta de 3 módulos que acontecem a cada 6 meses, então vai ser julho desse ano, depois janeiro e depois julho de 2017. Cada módulo desse tem a duração de 5 dias
e eles são mais práticos do que teóricos. Tem muita prática e também tem um pouco de teoria. E a escola usa uma metodologia inovadora, uma metodologia ativa, que é baseada no desenvolvimento de competências, que é um conceito da pedagogia que foi adaptado às competências parapsíquicas. Então, o aprendizado ele é progressivo, se começa com competências mais iniciais, até chegar nas mais avançadas. Só para citar alguns exemplos de algumas competências que são desenvolvidas, ao todo são 23 competências que são desenvolvidas ao longo da escola. Por exemplo, atenção dividida, parapsiquismo impressivo, sensibilidade palmar, clarividência, telepatia, acoplamento, assimilação, desassimilação, encapsulamento, escagem, polivalência, semipossessão, benigna, que é a passividade ativa, e o pré-epicentrismo, que é um dos focos do desenvolvimento do parapsiquismo. Então, o número de vagas é limitado, são somente 25 vagas, porque nós trabalhamos assim, bem próximo dos alunos, os professores trabalham como preceptores, eles trabalham junto com os alunos durante os exercícios, por isso que o número de vagas é pequeno. Então, quem tiver interesse, é só procurar a recepção do CAEC, o telefone 45 3525 2652. Obrigado a todos. Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui hoje para convidá-los para o SCP-2, curso de extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2, que vai acontecer em Foz do Iguaçu, no Hotel Mabu, nos dias 29 e 30 de abril, e 1º de maio. O curso SCP-2 é aquele curso que acontece aos finais de semana, de imersão no hotel, começa sexta-feira à tarde, vai até o final da tarde do domingo, e nós temos 2 campos bioenergéticos consciencioterápicos, no sábado e domingo pela manhã. Esses campos são portais interdimensionais, onde possibilita a consciência se sentir mais consciex, meio consciex, né, do que consci, e isso favorece bastante a expansão da lucidez e o acesso à própria realidade de forma mais intensa, holomemória, e vários atributos são maximizados no SCP-2. Então fica aqui o convite. O EPICON será o professor Marcelo, e vai acontecer, então, nos dias 29 e 30 de abril e 1º de maio, aqui o SCP-2 de Foz do Iguaçu. Obrigada a todos pela atenção. Para amanhã, teremos o verbete Perfil Consciencial Intensivista, especialidade Intensivismologia, e a verbetógrafa Stephanie Sabeski. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.